la abuela de las personitas. Sí. ¿Cómo está tu abuela? ¿Buena? Muy buena. Muy buena. Muy buena. Kinder buena. Muertita. Agora que ela está buena. Fresquita. Oh, tudo em clássicos esta semana. Vou escolher um clássico que é giro. Neste dia estávamos em 1958. 58. Bom ano. A minha mãe já tinha nascido e o meu pai também. Os meus também. A tua mãe não. Não. E morria, 1958, morria em Estocolmo, frio, aos 61 anos. 61 anos. 61 anos. Tão novo. É verdade, novíssimo. Falamos do jogador e treinador de futebol português Cândido de Oliveira. Vamos saber quem foi Cândido de Oliveira. Oliveira. Vamos fazer até o final. Oliveira, por favor. Cândido José Plácido de Oliveira nasceu em 1896 em Fronteira. Isto fica no Alentejo. Fronteira, bonita terra, por acaso. Não conheço. Não, é bem bonita. E ele vai ficar órfão, ainda muito miúdo, e vai crescer na Casa Pia de Lisboa. O que é a Casa Pia de Lisboa? O que é a Casa Pia de Lisboa? Ela ficou, olha, sim, sabemos que ficou, Claro, ficou conotada célebre com... claro. pelas piores razões há pouco tempo, mas é uma instituição muito, muito antiga. Foi criada em 1780, portanto ainda no século XVIII, pelo poderosíssimo intendente da rainha Dona Maria I, o Pinamanique, que dá nome ao Largo do Intendente, na capital, em Lisboa. Já também trouxemos aqui o Pinamanique. Não era um. Como é que se diz? Um verbo para dar uma ordem. No imperativo. Imperativo, sim. Há um senhor chamado Manique e nós estávamos. Pinamanique. Vírgula, maninho. A Casa Pia, real. A Casa Pia, não, ladra, mas não pia. Bem, a Casa Pia, chega! Chamada na altura Real Casa Pia de Lisboa, funcionava originalmente no Castelo de São Jorge e servia para reabilitar, o que eles chamavam os degenerados de Lisboa. Os mendigos, as prostitutas, os ladrões, para os tirar das ruas. É o Rudy Giuliani de Nova Iorque, o Pinamanique, ele tem uma herança muito... Hoje em dia é quase para esconder estas pessoas. A verdade é que ele cria ali e a diferença extraordinária, no ponto de vista até benemérito, que nem hoje acontece muitas vezes, é que ele não só, prendeu, se quiseres, as pessoas ali, isto funcionava no Castelo de São Jorge, como eu já disse, a escola, só que foi criar um sistema, uma instituição de ensino de altíssima qualidade, chamou tudo o que eram os melhores intelectuais, para dar aulas àquelas pessoas, para lhes dar, de facto, um futuro diferente. Claro. Portanto, estudava-se ali tão bem como em qualquer outro sítio, com um aristocrata podia estudar. Isto é muito inovador, não é? Claro. Muito inovador. Com os anos, o foco da instituição passa a ser os órfãos e as pessoas mais vulneráveis. E vai-se manter uma escola de padrões elevadíssimos, já no século XX, não é? Ensinavam-se. Faziam várias coisas, ensinavam-se atividades, o que nós hoje chamamos de formação profissional, ensinavam ofícios e depois, se as pessoas tivessem mais cabeça, continuavam as aulas de línguas, ciências, essas porcarias todas que já Não servem para nada. Mas tinham acordos, para quem tinha depois mesmo boas notas, com uma universidade em Londres, onde se podia estudar medicina, outra universidade em Roma, portanto, garantiam de facto... Equidade aí. Sim, é verdade. Tantos filhos, tantos académicos, tanta gente. Muitos por aqui. Casa Pianos que lá passaram, com um enorme carinho que tem para esta instituição. A passagem do nosso Cândido de Oliveira pela Casa Pia foi muito formativa, também no seu caráter. Nós ouvimos sempre isto dos Casa Pianos falarem desta parte. Ele era muito bom aluno e conheceu de perto a realidade das pessoas mais pobres e dos mais vulneráveis, como aliás ele próprio. Isto vai fazê-lo ganhar uma consciência social que vai guiar a sua vida e já lá vamos. Também se destacava, claro, no desporto, ele é um desportista, o desporto em geral, mas e sobretudo no futebol, que era uma relativa novidade em Portugal. Ele deu muito nas vistas. Em 1914 vai jogar para, chamemos-lhe a primeira divisão, não se chamava assim na altura, do Sport, Lisboa e Benfica, que tinha na altura 10 anos. Uau! É giro, é mesmo giro. Ele vai ser um dos melhores jogadores, lá faz épocas brilhantes no Sport Lisboa e Benfica, até que sai em 1920 para realizar um sonho, criar com outros Casa Pianos, o Casa Pia Atlético Clube, que existe até hoje. No ano a seguir, 1921, ele vai ser o capitão da seleção nacional no seu primeiro jogo internacional contra os espanhóis. Portugal perdeu, mas estava aberto o caminho para a seleção. É o primeiro jogo, se quiserem, da seleção com outra equipa estrangeira. Em 1926, já como treinador, vai levar a seleção aos Jogos Olímpicos, que nesse ano foram em Amsterdão. A equipa não ganhou, mas fez um brilharete. Vai ser o melhor resultado da seleção durante os seguintes 40 anos, até 1966, quando a equipa que tinha o Eusébio vai ganhar o terceiro lugar no Mundial. Ainda hoje, esta história do Eusébio é
a maior vitória de Portugal numa Copa do Mundo. Ao mesmo tempo, ele começa uma carreira de jornalista desportivo, escreve para muitos jornais, e como os salários multimilionários dos futebolistas estão muito para a frente, o próprio Eusébio não era milionário todo. Ele também trabalhava nos CTT. Ele foi depois treinador do Sporting, foi ele que treinou os 5 violinos, esse quinteto mágico do Sporting, ganhou 3 campeonatos. Ele treinou também o Porto, o Flamengo, no Rio de Janeiro, e depois voltou, claro, a treinar a seleção. Hoje, muito justamente, a Supertaça que eu descobri só para escrever esta rubrica, é um jogo, sabes o que é? Sim, é um jogo entre o vencedor do campeonato e o vencedor da Taça de Portugal. Tem o título do próprio, sim. As duas coisas, sim. E chama-se, claro, a Taça Cândido de Oliveira, a Supertaça Cândido de Oliveira. Mas nem sequer é disto que eu vos quero falar. Lembram-se de ter dito há pouco da consciência social do Cândido de Oliveira? Bom, social e política. Ele foi um dos mais ferozes opositores ao Estado Novo e mais. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele fez parte de uma incrível rede de espiões que havia cá a funcionar em Portugal, espiar para os aliados, naturalmente, claro. Lisboa era um ninho de espiões na altura, para já era um país neutral, e por cá andavam-se a espiar mutuamente. De um lado, o eixo, não é? Ou seja, os nazis, e do outro lado os aliados, os ingleses, andavam ali a ver o que é que andava aqui a ver esta porcaria. Ele era um agente muito importante para os ingleses, era o responsável pela rede clandestina do Special Operations Executive, em Portugal, que era como se chamava esta operação. E a missão dele era falar de tudo, reportar todas as movimentações dos e era um homem muito bem colocado na sociedade, na figura pública. Não, e por isso também com a cabeça mais a prémio que qualquer outro, pois. Claro que sim. Além disso, ele também foi incumbido de criar uma rede clandestina de resistência portuguesa para o caso dos nazis invadirem Portugal, que houve esse risco de existir já uma rede. Portanto, a importância deste tipo como espião. E porque, agora, ele usava, isto tem muita graça, ele era inspetor-geral dos CTT, e então usava os telégrafos e os telegramas e isso tudo dos correios para mandar as mensagens para o MI5, seguramente sim. E porquê é que ele estava tão interessado nisto? Porque ele acreditava que quando os aliados era esse não sei se era um acordo, mas era o que ele achava era os aliados ganham a guerra e o Salazar vai à vida. Se os aliados ganharem a guerra, há uma eles limpeza ajudam-nos a mandar fora o Salazar. Claro. E ele, claro, esta atividade política não passou despercebida ao regime, nem havia como passar, porque ele anunciava bem alto, quem quisesse ouvir em todo lado, assim: eu sou um democrata, acredito na democracia. E o Hitler, o Mussolini, o Franco e o Salazar, tudo lixo. Mesmo saco. São todos iguais, todos iguais. Uma coragem enorme. Por tudo isto, ele foi preso muitas vezes, foi torturado, partiram-lhe os dentes todos a uma altura, espancado, esteve em Caxias e, mesmo sendo uma figura pública, uma super estrela, sim. É verdade, foi deportado para o Tarrafal. O Tarrafal foi o quê? Foi um campo de concentração na ilha de Santiago, em Cabo Verde. Funcionou entre 36 e 74, ali com um iate no meio, e para onde foram mandados muitos dos resistentes políticos ao Estado Novo, portugueses, mas também muitos africanos, no início das lutas pelas independências africanas. A ideia não era prendê-los, era destruir as pessoas mesmo, física e psicologicamente, e às vezes matá-las mesmo. Um clima terrível, como calculam, um calor insuportável, condições subhumanas, e depois acrescentava a isso as doenças causadas por milhões de mosquitos e insalubridade total. A ideia era matar, basta olhar para os nomes informais deste campo de concentração: Campo da Morte Lenta, Aldeia da Morte, Pântano da Morte, Inferno Amarelo. Uma das coisas mais temidas era a frigideira, não sei se já viram imagens. É uma celazinha toda fechada que ficava à chapa do sol. E as pessoas recebiam de 2 em 2 dias um copo de água e um bocado de pão. Morreu lá muita gente na frigideira. Para mim, o Tarrafal tem 2 leituras e vou pegar no que disseste há bocado. Para já, temos que, quando falamos do Estado Novo e analisamos o Estado Novo, não nos podemos esquecer deste sítio. E depois, este sítio já era conhecido durante o Estado Novo, significa que estas pessoas, como o Cândido Oliveira e outras, sabiam aquele risco, o que torna ainda mais heroico claro. a sua resistência, claro. Ao longo dos anos terão passado pelo Tarrafal mais de 500 pessoas e muitas delas por lá morreram. O nosso Cândido Oliveira, que lembro, tinha conduzido a seleção de Portugal à sua maior vitória internacional, passou lá 2 anos, de 1942 a 44. Impressionante. Ele deixou esta experiência contada num livro chamado Tarrafal, o Pântano da Morte, que foi publicado depois do 25 de Abril, já ele tinha morrido há bastante tempo. De regresso a Lisboa, ele foi despedido dos Correios, claro.
E não encontrou quem lhe desse emprego para os jornais. Ele disse assim, deixem-me escrever umas coisas. E lá de voltar também ao futebol. E assim, já não me deixam escrever e cria o seu próprio jornal e funda assim o jornal A Bola, que na altura não era diário. E vai ser ao serviço da Bola que vai cobrir o Campeonato do Mundo de Futebol de 1958, que acontecia na Suécia. Havia muito pouco dinheiro na Bola, eles foram de carro. Apanharam a uma altura que o carro tem uma pane, vão de avião, só que o avião não tinha as malas que levavam, não sei o quê, ele vai com muito pouca roupa, está muito frio na Suécia, ele ainda cobra um jogo, apanha uma pneumonia e é no hospital de Estocolmo que ele vai morrer. Eu acho quase poético o homem que não morreu no campo de posição do resiste a tudo. É verdade, e vai morrer durante um Mundial de Futebol, acaba por ser poético. É isto também que os ídolos do desporto e os ídolos em geral também podem ser, para os miúdos e menos miúdos, que hoje já não sabem o que foi o Caxias e o Tarrafal, que se encham de orgulho pela seleção, como de costume, e bem, não é? Pelos golos e também os títulos e isso tudo, mas por saberem agora, se não sabiam, que ela já foi comandada por um homem que nem a perseguição, nem a pancada, nem a prisão, nem a perspectiva de morrer desviaram da luta pela vitória, a vitória da liberdade. O Cândido de Oliveira morreu faz hoje 65 anos. Bravo.